Eu estava muito curioso para saber como é que o Simeone ia fazer para reverter o resultado lá da Inglaterra. Que assim, na teoria, reverter um 1 a 0 é totalmente possível, né? Tranquilo, beleza? O Atlético perdeu de 1 a 0 fora de casa, vai jogar agora em casa para tentar reverter o 1 a 0. Só que o detalhe, a prática do negócio é que a gente está falando de Guardiola, a gente está falando de Manchester City, que é o time mais ofensivo do mundo, cara. Enquanto a gente está falando de Atlético de Madrid, de Simeone, que talvez seja o time dos grandes europeus, né? O mais defensivo, o mais retranqueiro do mundo. Então o contexto do jogo ficou muito ruim para o Atlético, porque, cara, é o time mais retranqueiro da Europa ali, tendo que reverter 1 a 0 contra o time mais ofensivo da Europa, que não tem o melhor técnico do mundo. Então, na teoria, é muito fácil. Não é fácil, é possível. Na prática, ficou muito complicado. E hoje acabou que a gente valeu a espera aí, a curiosidade valeu, porque o segundo tempo que a gente viu do Atlético de Madrid beirou o espetacular. Só não foi espetacular porque saiu 0 a 0, né? Porque ele não conseguiu fazer os gols ali. Mas ele criou o suficiente para fazer 1, 2, 3 a 0 e se possível, se ele fosse mais eficiente. O Atlético jogou muita bola no segundo tempo, só que o problema é que foi tarde demais, né, cara? O Atlético aí reagiu pro jogo tarde demais. Porque o primeiro tempo desse jogo agora, do segundo jogo, foi uma continuação do primeiro jogo, cara. O Atlético ali não jogou no primeiro tempo, o City tocou da forma que quis, foi lá, criou chances de gol, não conseguiu fazer pela sorte aí do Atlético. O segundo tempo, aí sim, os últimos 45 minutos desse duelo de 180, foi o único momento aí desses 180 minutos em que o Atlético foi melhor, conseguiu ali jogar da forma mais ofensiva e quase venceu, né? Quase que acabou empatando o jogo, quase poderia ter vencido aí já com 2 a 0, um 3 a 0, como eu falei, né? Então, tarde demais, o Simeone fez um bom trabalho no segundo tempo ali, mas foi tarde demais. Vamos trocar uma ideia sobre esse jogo? O Atlético de Madrid 0, Manchester City 0 também. O City está classificado aí para as semifinais da Champions League. Meu nome é Thiago, seja bem-vindo aqui ao canal. Aqui a gente fala sobre Manchester City, sobre Atlético de Madrid, sobre Champions League, sobre futebol brasileiro, europeu também. Então se inscreve aqui no canal, cara, no botão vermelho aqui, para você não perder as próximas análises. E curte aqui o vídeo também, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, divulgue para mais pessoas e o canal continue crescendo, que já está crescendo bastante. Beleza? Cara, vamos falar dos dois times, né? O City, especificamente, vamos falar do City primeiro aqui, que é mais fácil entender o City, né? Desse jogo de hoje, principalmente. O City hoje entrou no 4-3-3 de sempre ali do Guardiola, né? O Ederson no gol. A única diferença desse time, né, em relação ao último jogo, foram duas mudanças, que foram o Foden e o Walker, né? Os dois aí hoje entraram no lugar do Sterling, que não jogou, entrou no segundo tempo ali e tal, e o Ake, que também entrou no segundo tempo hoje, mas os dois foram titulares no último jogo. Então hoje foi o Ederson no gol, os dois zagueiros Stones e o Laporte, na esquerda o João Cancelo, na direita o Walker. E o Walker jogou hoje no lugar do Ake, no último jogo o Ake jogou na esquerda e o Cancelo na direita. Com a saída do Ake, entrada do Walker, o Walker jogou na direita hoje e o Cancelo veio para a esquerda de novo, né? O Cancelo faz as duas posições, né? No meio campo aqui, o Rodri de primeiro volante, na frente dele o De Bruyne e o Gundogan, lá no ataque lá o Foden junto com o Bernardo e o Mahrez, né? Nesse time aqui do City, cara, eu acho que a gente dá para explicar da seguinte forma. Eu acho que a gente bota ali fixo na posição, o Mahrez na ponta direita e o Rodri aqui de volante, de primeiro volante, né? Porque o resto do time aqui é todo mundo se movimentando. O Bernardo, o De Bruyne, o Gundogan e o Foden, esses quatro aqui se movimentando durante o jogo inteiro ali. É difícil até você guardar a posição dos quatro aí, porque eles estão sempre se movimentando durante o jogo. Então, basicamente dessa forma jogou o City hoje, né? Pelo lado do Atlético, cara, o Atlético aí já tem que fazer uma explicação mais detalhada aqui para entender como é que ele jogou hoje, né? Porque assim, defensivamente, o Atlético jogou num 5-4-1, né? 5-4-1. Vamos escalar esse time dessa forma. O Black no gol, os três zagueiros aí, o Reinildo com o Felipe e o Savic. Nas alas ali, o Renan Lodge na esquerda, na direita o Llorente, no meio campo aqui uma linha de 4, né, com o Griezmann fazendo a linha pela direita, na esquerda aqui o Lemar, e no meio campo aqui o Koke, mais na direita, e o Kondogbia mais centralizado. E lá no ataque o João Félix. Essa é a formação de defesa do Atlético de Madrid, né? Só que ofensivamente, no segundo tempo ali, principalmente quando o Atlético foi para cima, foi melhor do que o City, como é que funcionava esse time? O Renan Lodge saía da ala pela esquerda aqui e ia lá para a ponta esquerda, então ele virava um atacante pela esquerda. O Griezmann saía do meio campo aqui e ia lá para a ponta direita, ou seja, formava três atacantes, João Félix, Griezmann e o Renan Lodge. No meio campo ficava ali o Lemar junto com o Kondogbia e o Koke, e aqui atrás o Llorente na lateral direita, o Reinildo na lateral esquerda e os dois zagueiros Savic junto com o Felipe.
A diferença desse time aqui na saída de bola, o interessante é que o Llorente, ele não fazia saída de bola na lateral direita. Ele saía da posição para vir o Koke, ele trocava de posição com o Koke, né? O Koke ia lá ia buscar aqui a bola na lateral direita para sair jogando e o Llorente ia lá para ataque. Então, durante o jogo inteiro, o Llorente deve ter corrido, cara, uns 20 km aí. Durante o jogo inteiro, ele correu, subiu, voltou, principalmente no segundo tempo lá. Ele quase virou um atacante no segundo tempo ali, de tanto que o Atlético estava pressionando o Manchester City. Então, basicamente, dessa forma como funcionou o City, tanto na parte ofensiva quanto o Atlético de Madrid na parte ofensiva e defensiva do jogo, né? Vamos pro jogo. O jogo foi basicamente o seguinte, velho. O primeiro tempo foi uma continuação do primeiro jogo. Totalmente, continuação. Nada mudou em relação ao último jogo lá na Inglaterra. O City tocando a bola da forma dele, o Atlético se defendendo ali, mas não conseguindo sair nos contra-ataques. E nesse contexto, o City criou 3 chances de gol, o Atlético nenhuma chance de gol. Então foi uma continuação do primeiro jogo. Aos 9 minutos ali, a primeira chance foi do Stones de cabeça num cruzamento de escanteio do De Bruyne. A Stones dá de cabeça ali para fora. Aos 26 minutos, aí detalhe, dos 9 aos 26 aqui, 15 minutos, nada aconteceu nesse meio tempo aqui, foi só o City tocando bola, né? Aos 26 minutos, mais uma chance ali, dessa vez do De Bruyne, ele é travado ali pelo Reinildo na entrada da área. Se o Reinildo não tira essa bola, ele ia fuzilar o Oblak ali, né? E aos 29 minutos ali, a última chance do City no primeiro tempo, que foi ali a bola na trave do Gundogan, né? Uma bola na trave ali, quase que o City abre o placar. A jogada ali começa espetacular, né, velho? Eu tenho que destacar aqui o início dessa jogada, porque começa com o Mahrez dando um passe espetacular pro Walker sair na corrida, né? A Walker toca pro meio da área, o Foden recebe, toca pro Gundogan, e o Gundogan toca na trave ali, quase que o City faz 1-0 aos 29 minutos do primeiro tempo. Então acabou dessa forma o primeiro tempo, né? Aos 29, porque o resto aí nada aconteceu, só o City tocando bola daquela forma que a gente já conhece, o Atlético se defendendo. Então no primeiro tempo, o Atlético nenhuma chance de gol, o City 3 chances de gol, uma continuação do que aconteceu no primeiro tempo lá na Inglaterra. No segundo tempo, aí sim a gente vem para um jogo totalmente diferente, né? Os últimos 45 minutos desses 180 minutos de disputa foram totalmente do Atlético. O Atlético jogou muita bola nesse segundo tempo. Por quê? Porque mudou a mentalidade, mudou a postura do Atlético durante o jogo no campo, né? Ele se soltou mais, foi para cima e foda-se, esqueceu que era o Manchester City, foi para cima, precisava empatar o agregado, né? Tá 1-0 no agregado com o Manchester City, 0-0 no placar num jogo específico, precisava fazer um gol para pelo menos ir para os pênaltis. E aí o Atlético foi para cima, botou o time para frente. Como eu falei ali, o Lodge vira atacante, o Griezmann vira atacante, o Llorente troca toda hora de posição aqui com o Koke, né, nas saídas de bola, e o time que era um 5-4-1 se transformou ali num 4-3-3, ou então com o Llorente saindo aqui da posição junto com o Koke, né, ficava ali num 3-4-3 também. Então assim, o time foi pra cima, o Atlético foi pra cima, né? E aí na marcação, em alguns momentos durante o jogo, desse segundo tempo aqui, desses 45 minutos finais, o City teve posse de bola, ele conseguiu equilibrar em alguns poucos momentos. Nesse momento do jogo, o City, quando tocava a bola ali no campo de defesa, o Atlético se defendia no 4-4-2, né? O Koke virava a segunda atacante aqui junto com o João Félix, e o Lodge e o Griezmann voltavam aqui para a linha do meio campo junto com o Lemar e junto com o Kondogbia. Então o time se defendia dessa forma, com a bola lá na linha de defesa do City. Quando o City voltava aqui para atacar na linha ofensiva, o Atlético voltava no 5-4-1. Mas na parte ofensiva do Atlético, ele se transformava no 4-3-3 ou no 3-4-3, dependendo da movimentação do Llorente aqui, né? E a gente vai pro jogo no segundo tempo. Com 1 minuto do segundo tempo ali, o Griezmann já tem a primeira chance, ele é travado ali pelo Laporte, quase na pequena área, já é a primeira chance aí de gol. Aos 11 minutos, a segunda chance aí do Griezmann de novo, ele dá um chute ali na entrada da área, que a bola passa raspando a trave ali, num passe do João Félix, né? Eu acho que pode ter sido a primeira, a melhor ou a segunda melhor chance do Atlético no jogo, essa aos 11 minutos. E aí, aqui vem as mudanças, as primeiras mudanças no jogo. Pelo City, bota o City aos 19 minutos, entra o Sterling no lugar do De Bruyne, acho que o De Bruyne saiu machucado, né? Senão ele não teria saído desse jogo. E o Atlético de Madrid bota ali 3 mudanças, né? O Correa junto com o Depou e o Carrasco, né? E aí o que ele bota? Ele tira o Renan Lodge, o Koke e o Griezmann. Ele tira os 2 pontas, né? O Lodge e o Griezmann, bota outros 2 pontas, o Carrasco e o Correa, e tira o Koke, que é um meio campo aqui, que estava fazendo a mudança com o Llorente aqui para buscar a bola na lateral direita toda hora, e bota o Depou, que faz a mesma mudança, né? O Depou vem buscar a bola aqui também, fica aqui de primeiro volante ali junto com o Kondogbia, aí depois ele sobe também, enfim. Dessa forma aí como jogou o Depou, repete o que fez o Koke durante o jogo, né? E aí, aos 24 minutos, logo em seguida dessa substituição, mais uma chance, dessa vez do Depou, ele tinha acabado de entrar ali, ele recebe uma bola de primeira ali num passe do Llorente dentro da área e chuta para fora.
Aos 28 minutos, mais uma mudança no City, entra o Ake no lugar do Walker, que está machucado, lateral por lateral, e aí quando o Ake entra, ele troca de posição, os laterais trocam de posição, né? O Cancelo vem para a direita, o Ake vem para a esquerda, como foi no primeiro jogo. Aí aos 31, mais uma chance do Depou, dessa vez ali um cruzamento do Reinildo, ele chega batendo de voleio de primeira ali, o Depou para fora. Aos 33 minutos, mais uma mudança, né? Mais umas mudanças aí. O City bota o Fernandinho no lugar do Bernardo e o Fernandinho entrou muito bem, jogou muita bola nesse tempo que ele ficou em campo, o Fernandinho. E aos 36, mais duas mudanças aí do Atlético. Entra os dois atacantes, Suárez e Matheus Cunha, no lugar do João Félix e do Lemar. E nesse momento, cara, virou um ataque contra defesa, uma loucura o jogo, porque ele tira um atacante e um meia, bota dois atacantes. Então o Atlético, a partir daqui, virou uma bagunça. Virou um 4-1-5, né? Porque ficou só o Kondogbia aqui de primeiro volante, o Depou aqui buscando a bola aqui na lateral, porque o Llorente foi lá para ataque lá e foda-se. Então, tipo, virou um 4 aqui, um volante, o Kondogbia, e 5 atacantes lá na frente. E seja o que Deus quiser. Isso aos 36 minutos do segundo tempo, né? E pressão total do Atlético de Madrid. Aqui vem o momento mais importante do jogo, talvez, né? Porque aos 40 minutos do segundo tempo ali, mais uma chance agora do Matheus Cunha, ele é travado pelo Stones, uma chance espetacular ali, né? Uma travada espetacular do Stones, porque seria o gol aí, talvez, do Matheus Cunha, quase na pequena área ali, num passe de peito do Correa. Aos 40 minutos de novo, essa bola foi para escanteio. E aí, no escanteio, a bola sobra pro Savic ali no lado da trave, ele não consegue botar para dentro, mais uma chance perdida. Aos 43 minutos, vem ali um cruzamento rasteiro do Carrasco pro meio da área e o Ake tira, né? E por que foi importante esse lance? Porque tinha 4 jogadores do Atlético de Madrid dentro da grande área ali e o Ake conseguiu tirar a bola. Mais uma chance aí perdida pelo City. E aqui, aos 45 minutos, vem a confusão ali do Felipe junto com o Foden, com o Savic ali, todo mundo brigando. Tem a questão ali que o Foden tentou entrar dentro do campo, aí o Savic tirou, tá? Enfim, o Felipe acabou sendo expulso aos 45 minutos, então o Atlético ficou com 1 a menos a partir dos 45 minutos. E 9 minutos de acréscimo, cara. 9 minutos de acréscimo, 10 minutos de acréscimo aí, tem mais jogo. Aos 50 minutos, então, o City com 1 a mais em campo, né? Começou ali a entender que estava com 1 a mais e vem a primeira e única chance do City no segundo tempo, que foi aquela bola ali do Gundogan, o passe do Sterling, Gundogan cara a cara com o Oblak, o Oblak faz a defesa ali, importantíssima defesa até então, né? E aí, aos 53 minutos, a penúltima chance do Atlético no jogo, mesmo com a menos, ele foi pra cima, né? O Carrasco ali dá um chute pro gol lá e o Ederson faz a defesa. Aí nesse meio campo aqui, nesse momento, começa uma loucura do jogo lá, velho. O City começa a fazer uma cera, o Fernandinho faz cera, não sei o que e tal. Aí o Simeone faz a várzea lá, começa a aplaudir, manda a torcida aplaudir, o estádio inteiro aplaudindo lá, junto com o Simeone, ironicamente, a cera do Manchester City. Loucura, cara, loucura. O jogo virou uma várzea, loucura no final do jogo ali. E aos 56 minutos, o último lance do jogo ali, que foi também um lance meio maluco, né? Porque o Correa tava caído no chão, eu até suspeitei de pênalti ali no lance em cima do Correa, só que ele ficou caído, a bola veio nele de novo, nele caído, ele levantou, chutou pro gol, quase faz o gol, o Ederson faz a defesa ali, no último lance do jogo, quase aos 56 minutos, né? 11 minutos depois do placar, dos 45 regulamentares, né? E acabou dessa forma o jogo, esse segundo tempo meio quase espetacular do Atlético de Madrid, né? No segundo tempo o Atlético criou 9 chances de gol, nenhum gol, teve 3 ou 4 chances claríssimas de gol aí nessas 9 e acabou perdendo. E o City teve uma única chance de gol dessa do Gundogan aos 50 do segundo tempo, pra você ter uma noção, né? Então em 90 minutos o Atlético teve 9 chances de gol, as 9 do segundo tempo. O City teve 4 chances de gol, 3 do primeiro tempo, 1 no segundo tempo aí, e acabou dessa forma. O Atlético mereceu, sim, a vitória, merecia 1-0, 1-2 talvez, merecia pelo segundo tempo que ele fez, espetacular aí, talvez ele poderia ter complicado o Manchester City. Acho que deu uma dose de sorte aí o City hoje, né, nesse jogo aí. Enfim, cara, destaques desse jogo, cara. Destaques desse jogo, muitos nomes. O primeiro tempo do City foi muito bom. Então, pelo City, eu vou destacar a galera do primeiro tempo. Stones foi muito bem, Laporte foi muito bem, o Walker jogou muito bem no primeiro tempo, eu achei. O Rodri fez uma partidaça também. O Mahrez foi o melhor do ataque ali na minha visão. E o Fernandinho, que entrou muito bem no segundo tempo ali, fez uma cera absurda, deu desarmes espetaculares ali no tempo que ele esteve em campo. Então, eu acho que esses 6 jogadores aqui do City foram os melhores aí do City em campo. Pelo Atlético, cara, o Atlético, o segundo tempo foi espetacular, né, cara? Eu acho que no primeiro tempo dá pra dizer ali que o trio de zaga foi muito bem, o Savic com o Reinildo e o Felipe, o Kondogbia também fez um bom primeiro tempo, e o Lemar
né? E aí no segundo tempo, todos esses fizeram bons jogos também, mas os 3 que entraram também, né? Eu acrescento aqui o Carrasco, o Corrêa e o Depou, que os 3, na entrada dos 3 foi determinante para o Atlético ir mais para cima, botar o time mais para frente ali, e foi eficiente. Deu para ver que o Atlético melhorou com a entrada deles, né? Por isso são meus destaques do jogo. E além desse jogo, né, a gente teve ali o empate em 3-3 entre Liverpool e Benfica. O Liverpool está classificado aí porque venceu por 4-1 o primeiro jogo lá em Portugal, né? Ó, se inscreve aqui no canal no botão vermelho para você não perder as próximas análises e curte aqui o vídeo também, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, divulgue para mais pessoas e o canal continue crescendo. Beleza? Tamo junto. Valeu!